anos. Caião, tem um grave problema. Eu me considero um endemoniado. Ah, é? É. Se considera, o que a gente pode fazer a respeito, né? Não, mas ele, na próxima frase, ele tira o time. Ele fala, não por mim mesmo, mas por conta de alguns pastores que, quando me olham, parece estar vendo o próprio Satanás. Eu sou batizado nas águas, no Espírito Santo, cheguei a falar em línguas estranhas, minha igreja é hebreia, pentecostal. Me ajude a entender, Caio. Por que para o meu pastor eu ainda não estou liberto totalmente? Tem outra coisa, sinto como se espíritos entrassem e saíssem de mim. Vivo isso toda vez que congrego lá na Bleia. Claro. Em outras denominações me sinto o total devasso que era, antes de conhecer a Cristo. Por que isso, Caio? Me ajude. É tudo doença religiosa. Ele vai para lá, só fala em demônio. Tem um pastor que diz que ele é um endemoniado porque ele não pratica toda a cartilha da Bleia. E ele introjetou essa história na mente dele. Isso é só uma questão da mesma doença de gente que ficou com a mente do tamanho de uma noz. De uma noz. A doencinha é uma... Sabe, se o cérebro humano é assim, o dessas pessoas ficou uma amígdala. Ele só tem uma amígdala primitiva, o cérebro não cresceu em volta. A mente, então, não se desenvolveu em lugar nenhum. E viraram esses entezinhos que vão ali, o pastor diz que eu sou endemoniado, então eu sou. Ah, o pastor olha para mim, é como quem vê um espírito maligno deve estar sendo atravessado para lá e para cá. Tudo psicológico, tudo demônio de igreja. Tudo demônio de troca de doença de igreja. Aí ele vai nas outras, como na Bleia é no chicote, ele vai nas outras onde não é no chicote, e ele é um cara tão amorfo, tão sem densidade, tão sem identidade, porque um indivíduo desse não sabe nem quem ele não tem identidade nenhuma. Virou uma pasta religiosa. Aí ele vai para outro lugar onde assim aparentemente é mais leve, aí ele se entrega, vai e faz loucura. Aí sente culpa, volta para a Bleia para apanhar. Aí fica nessa história sem evangelho. Braulio, você já deve ter sentido a minha agonia aqui, Palermo. Já não sentiu? A minha agonia é grande, porque eu devo ter nascido para repetir as mesmas coisas para um povo de coração duro, de mente embrutecida, que perdeu a capacidade de refletir, que perdeu a identidade, que perdeu a alma, que perdeu o mínimo do que seja chamado de bom senso, que vive nadando num pantanal de medos, de insegurança, de angústias, de infernos, de demônios mentais produzidos pela culpa, pelo medo, pelo pânico, induzidos o tempo todo pelos alimentadores dessa dependência e que comem, bebem, vestem e se servem da continuidade ininterrupta dessa segurança. Quanto mais multidões nesse estado, mais riqueza, mais poder, mais gente, mais demonstração para eles. Quanto mais gente não resolvida, mais continuidade. Quanto mais gente não resolvida, mas com medo de se resolver em qualquer lugar, porque senão a maldição vai piorar, mais poder eles têm na mão, e vocês seguem nessa doença. E o evangelho morto, abandonado, perdido na casa de Deus, o evangelho. Aí você veja que a gente fez um programa perguntando: você acha que crente pode ficar possesso, endemoniado ou sob sujeição demoníaca? E veio um caso ou outro parecido, o resto foi tudo de psiquismo demoníaco. Veja só a seriedade de mentes que se adoeceram pela construção onipotente de Satanás na existência dos crentes. E com a relação de que cada dor é encosto, cada culpa é demônio, cada falência humana é uma legião no indivíduo. Que alma humana sobrevive assim? E quem quer que, crendo nisso, vai pensar o que mais? Está no lado do pensamento, uma vez que esse pressuposto se estabelece como algo fixo na mente de um indivíduo. Acabou a possibilidade de sentir, pensar,
entender, discernir, avaliar, se compreender. Ele é um zumbi. Só isso. E milhares dos que me veem hoje aqui são esses zumbis. São esses entes que não sabem quem são, incapazes de pensar, que sofreram um processo demoníaco de emburrecimento. É muita burrice, gente. Foi uma burrice aprendida. Você não nasceu assim, não. Você ficou burro. Você não era assim, não. Você foi ficando cada vez mais burro. Quanto mais distante do que você chama de conversão você era, mais esperto um dia você foi, ainda que para o mal. Mas você se converteu e não ficou puro, só ficou burro. Burro conflituado, um burro angustiado, burro pecaminoso, burro com pulsões sexuais e burro. E angustiado pela opressão do diabo. Meu Deus, o Espírito Santo me deixou. É uma agonia, é um inferno. É um inferno, existir nisso não dá para uma mente suportar. É por isso, eu não sei hoje as estatísticas atualizadas, mas quando eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira, o dado estatístico que nós tínhamos é de que mais de 70% dos internados nas clínicas mentais de deficiência mental do Brasil eram oriundos do grupo evangélico e primordialmente das igrejas pentecostais e neopentecostais, porque não tem mente que suporte continuar sã sobre uma pressão tão infernal. Quem quiser entender, entenda. Foi o que Jesus disse numa determinada hora. Quando perguntaram a ele, escuta, por que tu estás falando por parábolas? Ele disse, é para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam. E entendendo não discernam, porque eles não querem ver, nem ouvir, nem discernir. Para que porventura isso não lhe chegue ao coração, e lhe chegando ao coração, eles se convertam e sejam por mim sarados. Então depois de já ter dito tudo com clareza, eu vou falar por parábola. Pelo menos eles têm a desculpa de que não entenderam a parábola, porque a burrice é tão grande que nem parábola entendem. Qualquer um entende, menos eles. Estou falando sério, gente, eu estou falando muito sério. Vocês estão dentro de uma zona de doença mental, de paralisia cerebral, de retrocesso reflexivo. Vocês são seres do medo, do pânico, da angústia do inferno, acompanhados pelo diabo, às vezes pelo Espírito Santo, e tem um Jesus de doutrina e de papel, e vivem vidas infelizes, dizendo que um monte de gente está indo para o inferno, enquanto o inferno habita o coração de vocês numa agonia constante. Eu estou falando alguma mentira ou estou falando a verdade? O grande demônio penetrando e invadindo almas evangélicas é o engano religioso que se transforma numa massa psíquica de desespero, de insegurança, de pânico de ser. Pânico de ser no final, no coração da maioria das pessoas. Eu não estou aqui contra grupo nenhum, eu só estou descrevendo um fenômeno. Quem me dera poder chegar aqui e dizer o contrário. Quem me dera poder chegar aqui e dizer, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa, como eu fiz durante 25 anos. Vocês que me assistiram aí durante 30 anos na TV aberta sabem disso. Terminava os programas dizendo, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Por quê? Porque naquele tempo eu ainda tinha esperança de que aqui e ali as pessoas encontrassem um lugar legal. Hoje em dia, Deus me livre. No Rio de Janeiro eu indico 2, 3. São Paulo, 2, 3. Aqui eu indico 1, 2. Ali 1, 2. Mas dizer isso não dá para dizer. Porque senão eu vou estar mandando as pessoas para um inferno, do qual eu estou pedindo a Deus que me dê graça de ajudar alguns a saírem. Pois bem, minha gente, acabou o nosso tempo. Você ainda queria dizer mais alguma coisa, Bruno? Último. Fala. O cara mandou pra mim, eu vou ler pra você. Tá. Braulio, quando o cara estiver mais tranquilo,
Tá pensando que eu estou Pede para ele fazer outro programa com o mesmo tema. Ah, é? Não, eu só respondi as perguntas que me fizeram. Eu sei. Olha lá, é engraçado. Olha a minha proposta. Você acredita que um cara de igreja pode ficar possesso, isso e aquilo? Aí eu só recebo pergunta de possessão de burrice. Calma, olha, Caião, precisamos muito de você. Cuidado com o coração. O meu tá ótimo. Vocês é que tem que ter cuidado com o de vocês. Porque um cara que me dá que me vê todo dia aqui e tem a coragem de me dar um conselhinho desse, tá burro também. Me ama com extrema burrice, porque me vê todo dia aqui e tem a coragem de me dizer isso. Não me conheceu até agora, meu amigo? Pelo amor de Deus. Tem um espelho ao pé de você, vá se enxergar. Eu estou aqui com todo amor, todo dia. E a minha veemência num dia como esse é uma pedagogia para ver se o povo acorda. Agora você está pensando que eu vou sair dali e vou chutar um cachorro? Eu vou comer um melão, vou dar um beijo na minha mulher e vou embora. A minha vida é feliz. Vocês é que andem atrás se eu estiver dizendo alguma coisa boa. Porque eu não pararei de o dizer até o dia em que o Senhor me levar. Amém. Enquanto eu tiver voz, eu estarei aqui. E enquanto forem burros, eu direi, pelo amor de Deus. Pior do que demônio é burrice, minha gente. Essa é uma casta que às vezes oração não tira. Burrice encruada é uma desgraça. Não é uma casta, é um castigo. Não é uma casca, é um casco. Eita. É um casco, meu irmão. Caião, tem uma conhecida da igreja que passa por esse tipo de situação. Ela me diz que vê demônios por toda parte da casa dela. E também em outras casas que antes moravam ali, também tinha esse tipo de experiência. Eu não entendi essa frase. Ela me diz que vê demônios por toda parte na casa dela. E também em outra casa que antes moravam. Ok. Também tinha esse tipo de experiência. Ela só fala nisso o tempo todo. Por isso que ela vê isso. Inclusive ela tem filhos menores. Por isso, inclusive ela tem filhos menores de 15 anos e ela fala abertamente para as crianças que viu tal demônio aparecendo no quintal, por exemplo. Ela já tira onda também porque isso dá poder para ela. Tem gente que é tão doente, cara. É tão doente que tira onda até com o diabo. Doente. E se for crente, tem muito crente assim. Sabe, onde ele chega, eles já vão logo vendo o demônio. Se o cara chega aqui, aí ele olha, ih, tem um demônio atrás desse quadro aqui. Esse quadro que foi o Jack que me deu, ele viu ali. Como eu sou amazonense, ele viu essa índia abraçando o índiozinho, achou bonitinho nesse pedaço de madeira e me deu. Aí o cara lá profetiza, já é maluca, tem um monte de preconceito, é estilo Marco Feliciano, se vier da África é amaldiçoado, se for índio é amaldiçoado, se for não sei o que. Ah, tem um demônio aqui, vamos tirar isso daqui agora, porque vai prejudicar a casa inteira. Você conhece essas histórias, já viu isso já rolando por aí? Com certeza, Caio. Então, aí são essas pessoas que vão chegando nos lugares, isso aqui lembra a Tailândia, eu tô sentindo que tem um espírito aqui, porque a Tailândia é uma terra de muitos demônios, e vão vendo demônio em todos os lugares. Isso aqui não pode deixar isso aqui, pastor. Tem cara de um reptiliano. Já escreveram no chat que isso aí não fica bem aí. Tem um cara de um reptiliano. Um pedaço de madeira que eu achei interessante, justamente porque ele tem cara de um animal. E eu botei aqui. Não fica bem, meu amigo? Você faça o que você quiser. Fica bem. Já escreveram. Não fica bem aquele tronco lá atrás do Caio. Não fica bem nada. Vai ficar aqui, eu gosto. Sabe? Porque eu não sou como vocês. Eu não sou. Metam na cabeça para sempre. Eu não tenho nada a ver com vocês, a menos que você tenha evangelho no coração. Se não tiver, não tem nada. Minha maneira de ver a vida não tem nada a ver com a sua. Se você é religioso, enquanto o evangelho não entrar em você, nenhum de vocês vai me compreender. Nenhum. É uma tarefa impossível, é incomunicável. Vocês não compreenderão a minha linguagem jamais. Mas, pois bem, tem gente que chega assim e tira onda. Tira onda. Aí começa a dizer isso para os filhos, é uma forma de poder sobre os meninos. Porque dá uma sobrenaturalidade. Meu Deus, um poder. Agora, esse tipo de gente em geral é extremamente infeliz,
Frequentemente elas nem veem, às vezes é mentira. E quando ficam vendo para todo lado é um mau sinal. É sinal de que não tem Espírito Santo no coração. Porque quando o Espírito Santo te habita, embora eu saiba que esse mundo está cheio de forças invisíveis, presentes, cheio. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças pneumáticas, mediúnicas do mal nas regiões celestes, Paulo diz. Eu sei disso. Mas quando você anda cheio do Espírito Santo, você não anda vendo isso. Mas não vê essas Não, coisas. você discerne, mas você não anda vendo. Não anda. Você vê alguma coisa? Paulo chegou num lugar e ele viu que estava cheio de demônios, e saiu levantando pedras. Pedro, ou Jesus, imagina Jesus. Se Jesus fosse evangélico, visitando Cesareia de Filipe, lá no pé do Monte Hermon, onde eu já te levei. Sim, claro. Aquela cidade do paganismo, do Deus Pan de tudo. Foi lá que ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora você viu ele mandando derrubar um altar, estava entupido de altar, de culto. Ele nem menciona, ele passa assim pelo meio daquilo ali como quem está indo comprar pipoca. Ele é o Senhor. Passa batido. Batido, ele nem puxou o assunto, ele está tão assim que não puxou o assunto. E ainda disse isso naquele lugar do maior paganismo em Israel, Cesareia de Filipe, cidade dedicada a César, com todos os paganismos e cultos da época. Ele diz: edificarei a minha igreja ali, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está pouco se lascando. Não, você não vê, dizendo, e Jesus chegando num lugar viu o diabo presente. Não, é na tentação e acabou. Ou ele diz, aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim, lá no Getsemane. Não é porque ele olhou e viu o diabo vendo, não. É outra coisa, você sabe. Você sabe, mas você não fica vendo vultos, nem nada, nem espíritos. Quando você está cheio do Espírito de Deus, você discerne, mas você não anda vendo. E quem anda vendo, pode ter certeza, não teve os olhos iluminados pelo Espírito Santo. Ainda gosta de ver, ainda gosta da magia, ainda gosta da feitiçaria, no coração ainda gosta desse poder de dizer que vê, e da onda que tira com essa coisa. Por isso vai continuar vendo, e por isso não vai ser feliz, e por isso vai continuar amargurada, como essa mulher aqui. Eu tenho certeza que se ela quiser descrever essa vidinha aí, é uma vida infeliz, uma família infeliz, não tem nada de evangelho, é tudo religioso, é tudo nervosismo de diabo presente, e o que eles chamam de presença de Deus é histeria. Só. Pronto. Vamos seguir? Vamos. Ela me diz que coloca todo mundo para ler a Bíblia e fazer jejuns. As crianças ficam perturbadas. Claro. Na casa dela, as crianças não podem assistir qualquer tipo de desenho, pois ela diz que é coisa do demônio. Ela está doutrinando os filhos a viverem no medo. Essas crianças vão surtar. Olha isso. Pois ela diz que é coisa do demônio, certos tipos de desenho animado que tem mensagens subliminares. Esse negócio de mensagens subliminares, cara, eles adoram isso. Ah, meu Deus, vai, bota um espelho no traseiro e vai contar a preguiça de algum lugar e para de ficar procurando mensagem subliminar, né? E aí? Quando eu estou com ela, procuro aconselhá-la a ter segurança na graça de Deus. Digo sempre que o poder de Deus é maior que tudo e que ela deve descansar nisso. Ô Caio, como que eu faço para ajudá-la, aconselhá-la, para que ela consiga viver melhor, e as crianças também? Ela precisa do Evangelho. E enquanto ela não abrir mão da feitiçaria, da consciência espiritual, pentecostal, feiticeira que ela tem, não haverá cura para ela. Porque se você disser, Jesus é o Senhor, ela vai dizer amém. O Evangelho é a boa nova, ela vai dizer amém. O Espírito Santo é poderoso, ela vai dizer amém. Ela vai dizer amém para tudo, mas ela não sabe o que nada disso é. São só expressões de poder da igreja dela. Não tem Evangelho. Sem Evangelho, amigo, não tem jeito.
Não tem jeito, você pode ir de um avivamento para outro, de uma vigília para outra, mas, como diz a minha mãe, meu filho, se não lê a palavra, tá danado. Eu também nunca vi ninguém crescer sem estar impregnado de evangelho no coração. O resto só produz doença, bro. Eu tô vendo. Só produz doença. Então, quer ajudar? Tente ouvir aqui. Dificilmente ela vai querer me ouvir. Dificilmente. Ela vai me achar um bruxo, sei lá o que. Ela vai me olhar e vai dizer, com essa barba aí. Ela vai me achar um ente maligno. Com aquele tronco ali atrás. Essas plantas aqui. Não. Eu ainda vou fazer um papo de graça num fundo infinito branco. Vou raspar a cabeça, tirar a barba e me vestir de Henrique Cristo careca. Isso, Caio. Para ver se melhora para vocês. Pelo amor de Deus, o povinho de pessoal cabeça escuta, mais horrorosa, vou te dizer. É um pessoal que não tem cabeça e não tem coração. É isso mesmo. Porque se tivesse cabeça, mas não tivesse cabeça, mas tivesse coração, a sinceridade cobre multidão de pecados, mas não tem nem cabeça e nem coração. É burrice junto com estupidez de alma. É uma coisa muito séria.